Ainda não. Sociologia e utopia. Bem-vindas e bem-vindos ao 17º episódio do podcast Ainda não. Sociologia e utopia. A convidada é Paula Guerra, investigadora integrada do ISUP e professora do Departamento de Sociologia na FLU. É fundadora e coordenadora da Rede Todas as Artes e da Conferência QISMIF e tem um extenso trabalho de pesquisa na área das culturas e subculturas, criação e recepção artística, culturas juvenis, entre outros. Então, ia começar por perguntar, Paula, que inquietações sociais e políticas têm emergido da tua pesquisa, nomeadamente sobre as culturas musicais, DIY e underground? Uhum. Uh, tem evoluído um pouco ao longo do tempo. Ahm, Começou por ser uma inquietação em termos de recorte, há mais de uma década atrás. Isto é, a minha perspectiva foi tentar perceber, o que é que se falava quando se falava de rock alternativo em Portugal. Isso foi digamos que, o grande objeto da minha tese de doutoramento, numa perspectiva de pensarmos sempre que há uma perspectiva de que esta música dita independente ou alternativa tem sempre um lugar periférico e pouco delimitado na sociedade portuguesa. Isso já foi muito diferente do que é hoje, não é? Quando eu comecei com essa perspectiva em 2005, era uma espécie de vazio, havia uma terra de ninguém, onde essa questão estava sempre em jogo. Pensar-se que, por causa de toda a questão sociohistórica portuguesa, na verdade, nós tínhamos uma indústria musical muito débil, que começou com o dito boom do rock português, mas depois ainda demorou bastante tempo a sedimentar-se, acabou por ser marcada por dois grandes momentos históricos, que foi a entrada de Portugal na Comunidade Europeia em 86. Houve ali um certo impulso, mas basicamente só nos anos 90 e já mais tarde, quando a Expo 98, é que começou digamos que, a desenhar-se alguns elementos da indústria musical em Portugal, nomeadamente em termos de som, imagem, suporte, palcos, etc., runners, todo o conjunto de serviços e perspectivas que constituem esse setor. E então, nessa altura, havia uma preocupação de delimitação e do objeto, e também tentar perceber, depois com o novo milénio, se de facto o rock tinha morrido ou se ele tinha, digamos, perspectivas de evolução diferentes. Então, houve aí uma pesquisa muito alargada, nomeadamente das mesclas e dos cruzamentos que atravessam esse campo, e houve a delimitação de um subcampo. Depois, pronto, isso era a preocupação, era uma preocupação de conhecer para intervir, mas houve no meu doutoramento uma perspectiva mais de conhecer e de limitar. Mais tarde, passado pouco tempo, ehm, concorri à FCT com um projeto mais focado, sobretudo focado nas questões ligadas às cenas punk, que deu origem ao Kismif. Foi precisamente um mês após ter concluído a minha tese de doutoramento. Concorri então à FCT e, na verdade, começou-se a alargar essa perspectiva, não só de delinear, mas também de criar um campo próprio de abordagem, de estudos e perspectivas. E foi no decorrer então desse projeto que começaram a surgir todo esse conjunto de preocupações ligadas à questão da precariedade, à questão do trabalho artístico, à questão da sua precariedade, à questão das estratégias e das culturas do it yourself underground. O underground esteve lá sempre presente, não é? Só que, na verdade, a delimitação do tal rock alternativo também foi uma lógica de underground, não é? Só que a ideia foi afastar-nos de projetos mais mainstream. Só que neste projeto, relacionado com as cenas punk em Portugal, e dada a abordagem teórica e analítica utilizada,
nós começamos a perspectivar uma lógica mais da ação e, sobretudo, ancorada em quatro eixos centrais, que é a questão, por um lado, da produção e da criação, não é? Que alicerçada muito à ideia do tal do it yourself e das culturas do it yourself, que estávamos a viver um momento do seu ressurgimento, até como forma o do it yourself esteve no core do punk do final dos anos 70 e continuou por aí fora, com bandas como os Cresce e outras. E depois eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente esses projetos e os seus líderes, e essa ideia das culturas do it yourself começou a sedimentar-se. Nomeadamente quando estamos a falar de autogestão, autocriação, por via da falha do Estado, por via da falha e do não apoio das instituições ditas oficiais. Isso foi uma preocupação e continua a ser cada vez mais. Eh, por isso é que nós temos, depois de tudo isto, deu origem em 2023 ao facto de termos um jornal que se intitula Do It Yourself Alternative Cultures and Society. Portanto, essa preocupação foi uma delas. Outra preocupação foi a questão arquivística e da memória, que era uma questão que também comecei a sentir a debilidade da sociedade portuguesa relativamente a essa questão, e tem havido uma preocupação da nossa parte, sempre que é possível, de documentar, sistematizar e arquivar, nomeadamente fanzines. E temos uma vertente muito grande relacionada com a questão dos fanzines e também fotografia, e todos os documentos que nos foram cedendo e que fomos adquirindo ao longo de todo este processo, que na verdade continuamos à espera de uma solução para eles, porque na verdade eles estão todos localizados em minha casa, porque ainda não houve possibilidade de construirmos um espaço, mesmo virtual, para dar sustento a todas estas questões. E depois há também um terceiro eixo muito importante, que é todo esse trabalho que nós desenvolvemos em torno das culturas underground e também já do rock alternativo, mas sobretudo da questão do punk e dos seus diferentes géneros e subgéneros, levou-nos à questão de um hiato, que é a questão da representatividade de género, isto é, uh, nós eu já tinha percebido isso, não é? Do ponto de vista do rock alternativo, mas isso acentuou-se, é de facto uma grande falácia a questão da democraticidade, da participação igualitária, porque nós sabemos que nesses contextos, nesses meios, nomeadamente em Portugal, hum, há uma grande desigualdade de género. E essa desigualdade de género foi sentida por nós e verificada não só ao nível da participação de pessoas, quer seja LGBTQI+, quer seja de mulheres, mas também da própria narrativa presente nas entrevistas, que fizemos cerca de 240, mas também a nível das canções, de todos os produtos que nós analisamos. Nós analisamos cerca de 400 canções e em a maior parte das canções, esse buraco negro da, da, da- que já tinha sido denunciado pelo movimento Riot Girl nos anos 90, também se faz sentir, e ainda com maior acutilância, em Portugal. E também isso se transpõe, por exemplo, para os videoclipes, etc. Há toda uma reprodução dessa desigualdade de género e dessa dominação masculina neste contexto. E depois também um quarto eixo que também temos vindo a desenvolver é, digamos, que pensarmos, e o projeto, e portanto toda esta dinâmica seguiu essa lógica, que é, do ponto de vista teórico, todas estas questões tinham sido equacionadas, sobretudo para um mundo anglo-americano. E isso era um handicap sério que nós sentíamos. Então, todos estes trabalhos
eles têm uma particular relevância porque eles tentaram dar, digamos que, uma perspectiva interpretativa e compreensiva para contextos situados fora desse eixo, nomeadamente as ditas sociedades semiperiféricas, como definido por Wallerstein, no caso de Portugal. Inclusivamente, nós começamos depois a fazer algumas comparações para a Europa do Sul, nomeadamente para os chamados PIGs, que é Portugal, Espanha, Itália e Grécia, e há muitas diferenças entre eles, mesmo a esse nível. Mas há aqui uma lógica de semiperiferia que foi introduzida. Mas para além disso, também introduzimos a perspectiva do Sul global. Isto é, todos os trabalhos que têm vindo a ser feitos sistematicamente desde 2016 no Brasil, eles têm uma perspectiva de alargamento dessa perspectiva teórica e analítica, porque, na verdade, nem a sociologia, nem os estudos culturais estavam, digamos que, preparados para essas realidades, isto é, continuava-se a abordar esses contextos, esses países, esses setores, com uma grelha e uma lógica anglo-americana. E isso é uma questão central também no nosso trabalho. E daí vem uma outra questão, que é tipo, ou a quinta ou subsidiária desta quarta, que é a ideia de considerarmos que tudo isto é muito mais do que música, isto é, se nós perspectivarmos uma, uma abordagem de todos estes fenómenos como sendo intertextuais, como diz Tia de Nora, então nós começamos a juntar, quer seja o cinema, quer seja a literatura, quer seja a moda, quer seja a performance, quer seja a instalação, numa perspectiva também concorrente, portanto, estando em jogo nesta nossa análise. E basicamente começamos a tratar em 2019 de uma perspectiva ligada ao artivismo, e daí que surgiu o combate, porque na altura eu participava, o Ricardo Campos convidou-me para participar num projeto dele, e esse desafio do artivismo, por via da música e outras manifestações artísticas, foi uma questão que se tornou central no meu trabalho. E então, daí começamos nesse empreendimento até hoje, não é? Estou a acabar um trabalho sobre uma artista brasileira, que é a Rubiane Maia, que está situada no Reino Unido agora. E daí vêm outras questões, como por exemplo o facto da Rubiane ter emigrado ou ter sido mãe. Isto também para te dizer que ah, este trabalho tem sido uma revolução na nossa vida e no nosso, na nossa abordagem científica, porque na verdade, em 2013, Andy Bennett lança um livro sobre a questão do aging, e nós depois vamos também procurar saber que é a primeira vez na história que nós estamos a vivenciar o facto destas pessoas chegarem à idade, à velhice, e enfrentarem todas as questões ou novas questões que decorrem dessa condição, e que são questões particulares e muito relevantes. Então temos também já alguns trabalhos sobre a questão do aging, sobre a questão do emprego, do trabalho, etc, etc. Portanto, há todo um conjunto aqui de questões que foram surgindo, ahm, também nesta perspectiva, que eu chamaria de colonial interseccional, isto é, nós sempre tivemos em consideração, a classe social, mas ao longo do tempo foi-se tornando super premente a questão do género e a questão da raça. E isso temos vindo a fazer também. Não sei se. Sim, sim. Não, já abriste o véu, na verdade, para algumas das perguntas que tinha, mas gostava, se calhar que explorasses um bocado mais este potencial da arte, até, não é, nomeadamente o artivismo, mas mesmo sem o considerarmos dessa forma, o potencial da arte nesta crítica e na transformação social, em última análise.
Pronto, é assim, na verdade, nós partimos da perspectiva de que eh, a arte e as suas diferentes manifestações artísticas, incluindo as das margens, incluindo as underground, têm um potencial de intervenção política assinalável a vários níveis e a vários setores, não é? Nomeadamente, nós temos verificado do ponto de vista, das carreiras e da inserção destas pessoas na vida adulta, que eu tenho um colega australiano que chama a isto, de forma irónica, choosing poverty, mas na verdade é possível, dentro destas, todos estes agentes e atores que nós entrevistamos e inquirimos, é possível identificar que estas culturas do it yourself dão possibilidades de integração ou dão possibilidades de inserção para além das indústrias criativas, para além da narrativa acabada das indústrias criativas, dão possibilidades a estas pessoas de inserção. Ou não é inserção, mas dão possibilidades a estas pessoas de terem a capacidade de desenvolverem, ainda que sozinhas e à margem, pequenos negócios, pequenas iniciativas que lhes vão permitindo viver, ainda que num contexto de pluriatividade e muito sacrifício, lhes vão permitindo viver, estando à margem, entre aspas, do sistema. E isso é uma das questões centrais políticas que nós equacionamos. Temos um texto que se chama Os Desafios das Culturas do It Yourself na sociedade pós-industrial, e todo o texto, que foi feito com base no caso português, é um texto que indica modelos atuais, possibilidades atuais em todo o mundo, com as quais nós temos contactado, dessas inserções, e nomeadamente sobre formas de resistência e inclusivamente de existência, que é uma questão que também temos vindo a acrescentar. É que para muitos destes contextos, nomeadamente no Sul Global, estas possibilidades de existir, de fazer fanzines, de fazer postais, de fazer livros de artista, etc., são a única possibilidade de existir para muitas destas pessoas. Ou então, ou a questão do cinema, como alguns coletivos que tenho observado no Brasil. Ou então, o caso que tenho da Fernanda Beireles, também brasileira, do ecofeminismo e todas essas perspectivas. E isso é, na verdade, essa existência, do ponto de vista da atividade cultural e criativa, é a possibilidade de existência e é política. Depois também há uma questão central que eu acho que a arte permite. A arte permite uma crítica ao status quo, e um desafio à própria imaginação sociológica, e esse poder da arte que está na ordem do dia desde os Sex Pistols ou os Ramones ou mais tarde os Cresce, que têm um projeto mais sustentado, e outros, é de facto uma poderosa arma de intervenção, ou as Guerrilla Girls, que também já temos analisado, é uma poderosa ferramenta de questionamento social e, ao mesmo tempo, de intervenção sobre a social. E, neste sentido, vem um outro eixo que nós defendemos claramente, que é a questão de considerarmos a arte como uma parceira epistemológica da sociologia, e, nesse sentido, o desvendamento por via da imaginação que a arte faz, quer seja a música, quer sejam outras modalidades artísticas, é poderosíssimo para a intervenção social e para a intervenção política. E isso tem que se visto, temos verificado aos mais variados níveis. E depois, também o próprio corpo, não é? Que na perspectiva, e tenho um trabalho recente sobre as Fado Bicha, em que não é só uma questão de canções, não é só uma questão do som, mas há um corpo que é também um corpo
que, como dizem, um corpo vestido, e esse corpo vestido tem poder de intervenção. E, portanto, há aqui todo um anunciar de uma perspectiva de novos movimentos sociais e de participação em novos movimentos sociais, por exemplo, a questão ecológica, ambiental, que é o caso da Rubiane Maia, em que ela intervém arduamente. Os objetos de intervenção dela são a terra, e outras pessoas, e então temos essa questão. Então, eu acho que também abre essa esfera, não é? Aliás, temos verificado, porque há uma coisa do ponto de vista da nossa formação em termos sociológicos, há uma perspectiva de não dizer as coisas, mesmo que estejamos a falar de ativismo, não dizer as coisas do ponto de vista sem sem uma comprovação empírica, digamos assim. E então, por exemplo, todo o trabalho que estamos a fazer também neste momento entre a produção artística de Dino Santiago e os Tubarões, por exemplo, é um trabalho profundamente ativista, porque, na verdade, estamos a equacionar, por um lado, a inscrição no corpo do Dino Santiago de Cabo Verde, quando, na verdade, isso lhe foi renegado, e também Cabo Verde e Portugal, mas também uma lógica de reconciliação decolonial com Cabo Verde através dos tubarões. Portanto, a arte permite-nos isso. O facto de eles estarem a fazer aquele disco e de nós termos um projeto de investigação sobre esse disco é profundamente ativista, portanto, ou então o trabalho que estamos a fazer sobre a música e a dança cigana em Lisboa, portanto, todas essas questões nos levam a equacionar as imensas possibilidades que existem de ação política, porque para nós política acaba por ser todas estas formas, quer seja o corpo, quer seja a alma, como diz Like Lacan, e portanto tudo isso para nós são formas atuais e contemporâneas de ativismo. De diferente maneira, eventualmente passarão alguns deles passarão por uma perspectiva de criação artística, outros passarão por uma perspectiva de enfrentamento público, mas todos estes exemplos ou casos de estudo nos levam a operar, a acreditar que é possível intervir de forma mais que o ativismo é muito poderoso, porque também vivemos, se remontarmos ah, há umas décadas atrás, nós sabemos que vivemos numa sociedade da comunicação, a dita comunicação, houve a questão da revolução da internet, há a questão de vivermos numa sociedade super ocular-cêntrica, isto é, que vive muito da imagem. Então, os panfletos, os cartazes, os fanzines têm, a nosso ver, um poder indelével para essa ação cotidiana. Ainda que sabemos nós de esfera limitada, mas é possível, sim, e nós temos visto alguns casos nesse sentido. O facto, inclusivamente, de uma pessoa, como já tivemos a oportunidade de abordar e de conhecer pessoalmente, ter uma idade, uma certa idade, não é? Digamos assim, e continuar numa lógica de produção independente e alternativa, como temos alguns casos em Portugal e não só, é também um ato de resistência, não é? E pronto, e isso é muito o que nós acreditamos a partir daqui, não é? E dentro dessas práticas culturais e artísticas que foste falando, não é? Desta existência, desta resistência, nós consideras que podemos situá-las no campo da utopia vivida ou experimentada? Uhum. Sim, sim, e também temos vindo a aprofundar essa questão, nomeadamente pela discussão, do conceito de utopia e distopia e os seus correlatos. E um dos primeiros trabalhos que nós fizemos sobre isso foi, em torno dos sereias, não é? Em que aplicamos todo um conjunto de conceptualização, acerca da utopia, e da distopia, e nós temos vindo a desenvolver tudo isso.
Na verdade, quando nós estamos a falar do trabalho de alguns destes atores, como por exemplo a Juliana Notari, nós associamos sempre, por exemplo, o feminismo, de Juliana Notari e outras artistas à questão da utopia. Uma utopia que é uma utopia, como, como diz a Susana Januário, uma espécie de artopia, mas na verdade, é possível encontrar elementos, temas e contextos e atores que se movem por essa lógica do utopia, nomeadamente algo que eu tenho vindo a equacionar, que é uma espécie de realismo utópico, como é defendido por Giddens, que é a ideia de uma consciência perene acerca dos constrangimentos societais contemporâneos e estruturais contemporâneos, mas nunca deixar de lado a perspectiva de pensar no mundo melhor, no mundo diferente, ainda que com muitas restrições. E se calhar, para fechar, tu, para além de investigador, és professor, há vários anos. De que forma é Uhum. que a tua experiência no campo e também os valores ou visão utópica te influenciam? De que maneiras estão presentes no teu trabalho diário com os estudantes? Eu sou professora desde os 22 anos, hum, aí, na faculdade, né? Hum, E eu acho que isso é uma questão que sempre influenciou a minha praxis, não é? A minha praxis todos os dias. Hum, o facto, por exemplo, de nós fazermos algumas coisas em sala de aula, avançarmos numa perspectiva de discussão crítica e aplicada, por exemplo, da Escola de Chicago, a fazermos um teatro de representação de uma Assembleia de Chicago acerca dos problemas da cidade, ahm, em que os estudantes são desafiados a essa questão. O facto de termos ido anteontem a uma visita de estudo à Feira de Espinho, a observar as bancas e as diferentes modalidades de interação nessas bancas, é óbvio que isto é muito cansativo, mas ao mesmo tempo nunca não há uma desistência, não há uma desmobilização. E, portanto, há uma perspectiva de, de renovação constante, que eu acho que é a forma como se pode viver, sendo professora. Foi sempre aquilo que eu quis ser, na verdade. Ahm, Professora de Sociologia. A Sociologia foi uma opção primeira, quando estava no 12º ano, contra todas as expectativas que existiam sobre mim, e eu optei pela Sociologia num contexto em que era muito desconhecida ainda. Não, em Portugal era quase eh, eh, uma terra de ninguém. Foi o segundo ano em que houve Sociologia no Porto e, portanto, eu avancei para essa perspectiva, fruto de algumas leituras que eu já tinha feito, nomeadamente na área da filosofia, que me levaram à Sociologia. E é onde está também essa ideia de mudança e de possibilidades, de mudança do mundo. Eh, e, e depois é um constante renovar. Por exemplo, o que tenho vindo a pensar que em Teorias Sociológicas 2 estamos desafiados a abordar a sociologia americana, e então eu introduzi o Dubois, porque na verdade o Dubois foi o primeiro sociólogo americano, e portanto introduzindo essa questão, e procurando, por exemplo, também introduzir o Lloyd Vacan, que também é um sociólogo americano contemporâneo, e outras perspectivas, nomeadamente, como sabes, a Angela McRobbie, eu trago-a sempre para quando posso trazer, nomeadamente porque acho que é uma grande socióloga. Ela foi aluna do Stuart Hall, ela participou na Birmingham School, depois fez uma dissidência deles por considerar que a própria investigação estava impregnada de misoginia, e, portanto, ela libertou-se do jugo da escola de Birmingham, porque considerava que os colegas só viam o que queriam ver, nunca consideravam as atividades das mulheres e das raparigas que desenvolviam, por exemplo,
nas casas delas, nos quartos, a chamada bedroom culture. O facto de eles serem cegos para essas atividades fez com que a Ângela hum, fizesse uma dissidência que lhe custou caro, também do ponto de vista da luta da carreira, mas ela não pactuou com isso. E isso é muito importante, trazermos esses autores, essas autoras, para a reflexão, ainda que seja por vezes só considerando. eh, Enfim, que os estudantes estão no primeiro, no segundo ano ou no terceiro. O facto de nós hoje, na Sociologia da Comunicação e dos Média, que partilho com o João, o facto de nós hoje darmos a questão do ciberfeminismo é uma coisa que me dá uma alegria muito grande. O facto de nós hoje darmos todas as perspectivas, do fandom contemporâneo é também muito interessante, a meu ver, e portanto são aberturas, pequenas manchas de liberdade, pequenas perspectivas em que nós vamos fazendo uma renovação sistemática, cotidiana, e portanto é por aí, não é? Na verdade. Obrigado, Paula. Ainda não. Sociologia e utopia.